Oi, querido irmão, querida irmã, é um prazer estar com você novamente. Nós estivemos aí fora do ar mais ou menos umas 2 semanas. O meu celular deu uma pane e eu tive que acabar adquirindo um outro celular, né? Então por isso nós estivemos fora. Mas na última vez que nós fizemos um vídeo, nós falamos sobre um método de raciocínio bíblico e nós definimos o que é um princípio, né? O princípio é aquilo que rege, é aquilo que é uma lei absoluta, não é? E hoje eu gostaria de falar com você, né? Gostaria de trazer aqui uma mensagem que vai abençoar as nossas vidas. Essa mensagem está em Romanos 14, 17 e 18. Ela diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo que o reino de Deus, ele não está limitado por normas. O contexto aqui é que o apóstolo Paulo estava abordando a igreja, os cristãos romanos. Ele estava falando sobre essa questão dos usos e costumes, dizendo que essas coisas diferem de uma pessoa para outra. Eles tinham que se respeitar nessa questão. E que o reino de Deus, ele não está circunscrito a essas leis, a essas normas. O reino de Deus, ele é evidenciado pela justiça, pela paz e pela alegria em nossas vidas. Essas coisas apontam para o princípio da existência do reino de Deus nas nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E às vezes eu fico pensando, meu amado, minha amada, como que nós vivemos realidades pobres. Como que nós, sendo detentores de um reino tão rico, vivemos às vezes vidas tão miseráveis na presença de Deus. Eu vejo hoje muitas pessoas ansiosas, preocupadas. Tenho tido contato com pessoas assim, né? Pessoas sinceras, pessoas que têm um amor sincero, uma devoção sincera ao Senhor, mas que vivem hoje uma realidade muito aquém daquilo que o reino de Deus nos oferece. Em Mateus 10, 29, está dizendo que nós valemos mais do que os passarinhos. Né? Jesus ele veio trazer essa mensagem do reino de Deus, e uma das coisas que Jesus diz é isso, é que nós não devemos ficar ansiosos. Não é? O apóstolo Paulo vai reiterar esse pensamento dizendo assim: Deus suprirá cada uma das vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Coisa maravilhosa. O Senhor cuida de nós. O Senhor não depende da situação econômica do mundo. O Senhor não está debaixo da crise, não é? Nós temos na Bíblia esse princípio muito forte de que Deus ele supre a vida dos seus. E Jesus ele colocou isso como um dos valores do reino de Deus. Um outro valor do reino de Deus é o valor da oração. Jesus 16, 24, ele vai falar assim: você até agora nada pediram, mas a partir de agora tudo o que vocês pedirdes em meu nome eu farei, para que o vosso gozo seja completo. Jesus está apontando aqui para uma vida cheia de alegria e de gozo. Que gozo é esse? É o gozo de nós orarmos e termos as nossas orações respondidas. A Bíblia fala em João 14, 21, Jesus vai falar assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está dizendo?
é que a vida no reino de Deus é uma vida onde Deus se manifesta, onde você vê a mão de Deus. Isso não é algo esporádico, isso não é algo isso não é uma eventualidade, isso daí é uma rotina no reino de Deus. Deus se manifesta na vida dos seus, não é verdade? Em João 15:5, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que em mim, toda vara que está em mim dá muito fruto. Olha só, a realidade de uma vida frutífera. Essa é a realidade do reino de Deus. Mas um aspecto curioso que nós vemos aqui em Romanos 14 é que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é o operacionalizador do reino de Deus na nossa vida. Jesus, no capítulo tanto 14, 15 quanto 16 de João, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Vai falar que ele está partindo, mas ele vai deixar o Consolador, aquele que vai nos ensinar, que vai nos lembrar de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Isso respondendo a uma crise que ele coloca em Romanos capítulo 7, onde ele vai dizer que ele deseja fazer a coisa certa, mas ele encontra uma lei que atua nos seus membros, que é a lei do pecado e da morte. E no início de João, de Romanos capítulo 8, ele vai dar um grito de vitória, onde ele vai falar assim: agora nós não temos nenhuma condenação. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam debaixo da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei do Espírito, uma lei poderosa que nos faz viver toda a realidade do reino de Deus. Agora, o estar cheio do Espírito Santo é um imperativo da Bíblia para nós. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele vai falar: enchei-vos do Espírito, não extingais o Espírito Santo. Não é? Então, isso é algo que é dirigido a nós. E quais são as chaves desse viver no Espírito Santo? Uma das chaves desse viver no Espírito Santo é o nosso pensar. Lá em Romanos 8, no versículo 5, ele vai dizer que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Então a vida dos seus pensamentos, ela vai produzir a sua vida natural. A nossa vida é resultado da vida dos nossos pensamentos. Nós precisamos ter uma gestão dos nossos pensamentos. E eu pergunto a você, meu querido irmão, de que você tem se alimentado? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que anda no Espírito, ele pensa das coisas do Espírito Santo. Então precisamos viver vidas cheias da palavra de Deus. Uma outra chave para o andar no Espírito está na oração. Oração. Não é? Aqui no versículo 15 de Romanos 8, vai dizer: vocês não precisam estar atemorizados, vocês receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui de identidade. Quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo nos dá aquela identidade como filhos. E ele vai terminar esse capítulo 8 aqui, dizendo que nós somos mais do que vencedores nessa condição. Nessa condição de andar no Espírito, nós somos mais do que vencedores. Não existe tribulação, fome, perseguição. Ele vai falar de coisas difíceis, mas ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores. E eu quero te desafiar, meu querido irmão, colocar realmente pedir que você tome uma atitude na presença de Deus,
para que todas essas realidades do reino de Deus se cumpram em nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, as nossas vidas, que Deus possa nos dar uma semana cheia da sua graça. Amém.